Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente polêmico, Rabino Dani, do qual o senhor é extremamente especialista. O divórcio, Rabino Dani. Sim, hoje traremos o tema principal de Rabino Dani Ashkenazi, do qual ele se ocupa com a sua parte profissional como rabino do divórcio, o famoso rabino do divórcio. Vamos entender por que existe, onde aconteceu, como começou essa história de divórcio, porque Adão não se divorciou de Eva, então a gente precisa saber aí quando esse troço apareceu. E aí nós vamos aprender então esse tema divórcio. Rabino Dani, sempre com agradecimentos a BSN Coworking, Rabino Dani, a Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede seus estúdios para que a gente possa fazer os nossos podcasts. Eu sou o Renato, e hoje nós vamos falar sobre divórcio. Então, aonde surgiu a instituição desse troço chamado divórcio? E como faz? E por que faz? E para que serve? E por que depois que casar, uns podem casar e não pode casar depois, outro não pode casar de novo, e outro... É uma bagunça esse troço. Vamos entender da onde veio, por quê e o que quer dizer essa instituição chamada divórcio. Fala o profissional 4.0 no assunto. Boa. Você falou uma coisa interessante. Agora, só na tua introdução, já me veio coisa na cabeça. Você sabia que Adão se divorciou da primeira mulher? Ele casou com a segunda, que é a Eva? Conforme a mística. Mas não tinha problema. Tinha. Conforme a mística, Adão ele teve uma mulher antes de ela. Super interessante. Mas onde ela apareceu? Você é novo, Brandão. Você é novo, Brandão. Tudo bem, para você. Não, continua. Não, existia uma... Tanto é que se for pegar a linguagem escrita na Bíblia sobre essa passagem, Adão, quando ele agradece, Deus lhe fala: esta eu chamo de mulher. Por que esta eu chamo? Porque a outra ele não chamou de mulher. Não é à toa que está sendo na Bíblia, ele fala o seguinte: esta sim eu chamo de mulher. Lesótica, essa eu chamo de mulher. Quer dizer, que houve uma outra que ele não... Não veio da costela? Não. Ele perdeu 2 costelas? Ele não... Entendi essa. História interessante também. Agora eu não vou falar sobre sim. Também tem tudo isso aqui, tem uma palavra Adão. Mas curioso, existia um outro ser supremo que ele acabou se separando e acabou criando outros exércitos, foi se juntar com o lado negativo, com a força do mal, etc. O negócio na mística tem isso. E lá no Senhor dos Anéis também tem. Tem Parece, né? Se juntou com o mal, com a mística e tal, né? Então é isso. Então, mas loucura, eu nunca ouvi falar disso. Sim. Inclusive o nome, a gente não menciona que o nome a gente não eu sei. ali. Sim. Era a primeira possibilidade, não. Isso é curioso, quando você falou, eu falei, calma aí, então ele tirou essa, então não tinha, eu entendi. Nem sabia. Então é divórcio mesmo, não a gente fala sobre divórcio. Mas não o divórcio na instituição como ele é hoje, você separou dela, não, nem houve matrimônio, é outra pegada naquela época. Divórcio faz parte de um dos 613 preceitos da Torá. Então, se a gente tem que cumprir 613, um deles é que diz a Torá. Se você está casado e você, de repente, não está de acordo com o cônjuge, não está bem. Então, está escrito que antes de você se relacionar, quer dizer, com uma outra pessoa, então, quer dizer, a mulher, principalmente, ela precisa de um divórcio do marido. Sai do princípio que, pela lei antiga, que a gente não vai abordar isso agora, que a gente não está falando mais sobre o casamento, nem sobre a lei da poligamia, etc., aquela coisa toda. Podia? Exato. Podia. Poligamia era liberado até homem casar. Até quantos anos atrás? 1000 anos atrás. Praticamente 1000 anos atrás, a verdade já acabou com essa lei, quer dizer, o rabino que proibiu para 1000 anos. Ele é chamado de Gershon Meoragolá, ele é chamado de Beno Gershon, a luminária da diáspora, entre os ashkenazim, principalmente, ele decretou muito, esse faladino não assumiu essa interessante, né? Muitos marroquinos, muitos iemenitas e manitas não assumiram o fato de não casar com a mulher, veja. E tem com uma mulher só. Para mim, falando de divórcio, preciso falar um pouquinho do casamento, é óbvio, né? Porque um divórcio, né, que faz parte de uns 613 preceitos, significa que quando não está bem, então você precisa dar o divórcio
para a mulher, principalmente o divórcio para a mulher, porque sai no princípio, então, a poligamia, que o homem poderia casar com mais de uma mulher, a outra mulher não pode casar com mais de um homem simultaneamente. Mas a mulher ela pode casar com quantos homens ela quiser, desde que ela tenha um divórcio do primeiro. Porque, não, primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, de todos. Exato. Porque a gente sai do princípio seguinte, que quando um homem ele consagra uma mulher, é chamado de kiddushim, o casamento é chamado de consagração. Quando ele consagra ela, significa que ele segrega ela, esta mulher, para ele e a proíbe para todos os outros homens. Essa cerimônia é chamada de casamento. Quando o casamento é permitido pela lei, quer dizer, quando trata-se de duas pessoas ou um convertido, não faz diferença, mas que isso cabe casamento. Qualquer outro relacionamento que não está nesses parâmetros pode ser chamado casamento não civil, mas no judaísmo não é chamado casamento. Não tem aqui compromisso de marido e mulher. Por que é importante saber isso? Porque se duas pessoas estão casadas, porém elas não estão qualificadas para estarem juntas, porque uma da mesma crença, ou um coelho com uma divorciada, não vou me entender várias regras. Isto, apesar deles terem sim casados e no civil, a vida ou até mesmo um religioso, não religioso, quer dizer, um religioso é bifonista, etc, caso diz esse caso a Bíblia não permite essa união, então não há casamento. Se não há casamento, não há divórcio. Nunca houve casamento. Então a pessoa começa diante da religião judaica, pode ser que viveram como casais, pode ser que tiveram filhos. Claro. Então, já que a cerimônia do casamento, a Bíblia não confirma este elo, porque não se qualifica no elo em casamento, então obviamente não tem divórcio. Entende isso daqui? Que obviamente a cerimônia do divórcio é o reverso do casamento. Então vamos lá. O casamento é preceito da Torá, não é? Você não é obrigado a casar. Então, você é obrigado a casar. Então, primeiro, você é obrigado a procriar. Então, para poder multiplicar e ficar você tem que casar. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Moisés, sobre o próprio Adão. Falou, por isso o homem deve largar a sua casa, o seu pai e sua mãe, e vai se unir com a sua mulher e nos tornar uma carne. Versículo no Gênesis, é o primeiro preceito que aparece. Praticamente para Adão, quando ele foi criado, ele não achou uma parceira. Ele viu que todos os animais tinham um parceiro e ele não. Então ele reclamou para Deus, livrei a minha parceira. Então Deus fez a primeira cirurgia da época, separou os dois que eles estavam unidos para depois eles se unirem. Então tem essa mitzvah de você unir, né, o casamento. É que tem tantos detalhes que a gente resta falando, mas é bacana a gente abordar. Sim, vamos lá. Quer dizer, você pega assim, por exemplo, olha que interessante. Você casa para procriar, porque a primeira mandamento que foi dado por Adão e Eva, multiplique e frutifique-se. Então eles têm que manter a humanidade, manter a população. Então para isso precisa multiplicar e frutificar. O primeiro mandamento que tem para Adão e Eva praticamente é esse: multiplicar, não comer do fruto proibido do jardim do Éden, mas não multiplicar e frutificar, tá certo? Essa é a missão. Quem tem esse dever curioso pela regra, pelo código de leis, é uma obrigação do homem, né? Não é uma obrigação da mulher. É interessante isso, a mulher ajuda o homem a cumprir esse preceito. Ou seja, se a mulher ela opta para não, né? Vamos dizer que a mulher opta para não, ela não teria problema algum. A mulher, por exemplo, ficar sem um filho, o homem sem um filho, o homem tem que cumprir de manter. Obviamente, para eles são casados. Então, quando eles casam, o homem, quando consagra uma mulher, o casamento significa que ele a separa de todos os outros homens. Quer dizer, o casamento significa ele assumir o compromisso com ela, para ela. Casamento religioso judaico, a cerimônia é o homem assumir os seus compromissos, ponto. Nada é feito, entre aspas, com a mulher. Não se fala os deveres da mulher no casamento judaico. O casamento judaico é feito de uma maneira tal, onde o homem se compromete na frente do rabino, na frente de Deus, na frente das testemunhas, na frente dos pais da família dela. Eu vou dar segurança para essa mulher, eu vou dar sustento para essa mulher, eu vou dar comida para essa mulher, eu vou ter relações com essa mulher, ponto. Quer dizer, os deveres de um homem para qual isso ele assume debaixo do casamento.
E quando ele entregou o anel, então ele a consagra para ele, e a partir desse momento ela fica exclusiva para esse homem. Vamos fazer aqui, fazer só um parênteses para ficar claro. Tem que deixar Não era bagunça. Não é também que você fala, ele consagrar para ele e ele podia ir para a rua e pegar todas. Não. Pelo contrário, se ele dormia com uma mulher, tem uma lei que ele é obrigado a casar com ela. Obrigado a fornecer tudo o que ele precisa. Não é que a mulher não banalizada, não. Entenda que Por isso que eu quero. É uma sensação que o cara tem o poder total, não tem nada. é uma forca na cabeça do homem. O casamento é o homem assumindo os compromissos para que a mulher não esteja segura. Você está tirando a mulher da segurança de casa, agora você se obriga, na frente de testemunhas, com um documento escrito, que você vai fornecer tudo que uma mulher precisa. Essa cerimônia judaica do casamento. Mas já que ocorreu essa segregação, vamos dizer assim, ou esse lado que ele excluiu de todos os outros homens, e agora apenas dele, quer dizer, sim. Então ele precisa reverter essa situação no divórcio. Então o divórcio, ele vai escrever um documento, igual o primeiro documento que ele assumiu o compromisso, tem esse documento, que é chamado de Ketubá. Ketubá é o documento do casamento. Então ele vai ser devolvido na cerimônia do divórcio. Por quê? O que é a Ketubá? É a garantia da mulher. Eu quero fazer outra É importante saber isso. Sim, mas eu preciso fazer outra pergunta, que veio aqui eu acho importante falar. Vamos supor que ele queria ter 2 mulheres, 3, 4, 5. Possivelmente ele poderia, só que se ele não tem grana para isso, ele não consegue fazer tudo isso, o rabino vai ver. Ele é obrigado a divorciar. Ele é obrigado a divorciar. Porque ele assumiu um compromisso, ele não está, em outras palavras, mas o rabino não verifica isso, se o cara vai ter dinheiro para segurar uma família de 2, 3, 4, 5 mulheres, ele não verificava isso. Se o cara fala, vou ter, consigo, vou. Claro, tá bom, já falou. Vou perder. Quando perder, sim. Não vai fechar o casamento se ele não tiver condições. Na época da poligamia, o cabelo tem que certificar que ele tem condições. É isso que eu tô perguntando. Tem que certificar, mas pode ser que acontece. Perdeu tudo. Ele perdeu tudo, vai fazer o quê? Você não tá conseguindo manter? Então, a mulher pode escolher ficar uma rapina aí, ou ela vai falar não. E aí ele é obrigado. O tribunal obriga ele, porque ele não está cumprindo a parte dele. Certo? Tem que pagar a indenização, que isso é chamado de Ketubá. Ketubá tem valor. Então o que acontece? Quando ele entrega esse documento para a mulher, assinado por testemunhas, né? Esse documento são as responsabilidades dele para com ela. No divórcio, ele vai escrever um documento parecido com o do casamento, só que o inverso. Ele falou, nesse dia foram de tal que eram casados, agora está dizendo para ela que isso que ela está permitida para tudo e qualquer homem. O texto da Ketubá, que é o texto do casamento, e o texto do divórcio, eles estão na Torá ou não? Foram criados depois? Não. Isso tanto está escrito em aramaico, que é a língua que o pessoal fala em Babilônia. Então, ainda hoje, até hoje. Ketubá é totalmente aramaico, e o jeito também é totalmente aramaico, com palavras muito não aramaico. O aramaico usa a letra hebraica? Aramaico que a gente tem nos nossos livros é usado com a letra hebraica. Interessante. Então, sabe o que é interessante? Você fez livros antigos, eu te mostro no meu escritório, eu gosto dessas coisas. Tem muitos livros que foram escritos dos judeus da Espanha, que foram escritos, é muito engraçado de você ler. Quando eu comecei a ler, eu falei, não estou entendendo. Depois eu falei, era ladino escrito com letras em hebraico. La mujer, memval, shin, shev, la mujer deltera, del... Então você está lendo hebraico, você está os caracteres hebraicos, só que com o espanhol. O ladino, é muito legal você ver. Você fala, caramba, que legal. E as letras de Rashi? Desculpa trazer, vou dar uma esticadinha aqui. Você está saindo do tema. Eu tô, porque é o ladino na Torá, você vai falar que tem comentarista da Torá que é Rashi, que é o mais preciso de todos, é o cara que comentou a Torá inteira, tudo, de uma maneira simples pra gente entender. E ele tinha uma letra dele lá, uma letra que, por isso que eu perguntei, só que se a gente tá falando de aramaico, eu vou te responder. Entendeu? E isso também é um mito. Qual das partes? Claro que Rashi tinha a letra dele, não é verdade? Mas quem era aquilo lá? Porque só vê o joelho escrever daquele jeito. Não, então, porque primeira vez que imprimiram a explicação do Rashi com os versículos da Torá foi escrito nessa letra, mas não era a letra do Rashi. Mas já que a primeira obra do Rashi foi escrita com essas letras, falava letras do Rashi. Não foi ele que escreveu. Não foi. Quem escreveu os caras? Isso é um mito.
Entendeu? Isso ajuda a você a centenas de anos atrás. Porque o Rashi viveu 1000 anos atrás. O Rashi ele viveu em Troyes, ele estava na França, não se sabe o lugar da sepultura dele, que curioso, né? Ele chamava Rabbi Shlomo Yitzhaki. E ele viveu, ele teve 3 filhas, casaram com dirigentes da Torá, etc. Que esses filhos depois se tornaram o Balei Tosafot. No Gemara você tem o Rashi do lado, sempre Rashi, você tem do lado direito, do lado esquerdo você tem os Tosafot, que eram genros do Rashi e netos do Rashi, que criaram um grupo que debatem com o Rashi em muitas explicações da obra dele no Talmud. Que o Rashi comentou, que nem você falou, por exemplo, a Torá, os 5 livros do Pentateuco, a explicação dele, ele veio explicar para uma criança de 5 anos. Exato, uma explicação simples para todo mundo entender. Para todo mundo entender. E da Gemara também, é difícil estudar do Ará sem o Rashi. O Rashi é aquele que sintetiza do Ará para você entender o que ela está querendo dizer, que é pergunta, que é resposta, sim, quando não. E às vezes tem discussão, né? Entendeu? Mas, Então, voltando. E a letra do Rashi não tem nada a ver com aramaico. não tem nada a ver com aramaico. Era uma letra Letra em hebraico são letras muito parecidas. Sim, mas o que é aquilo? Então, já que publicaram esse livro, publicaram a primeira explicação do Rashi com essas letras. Então, mas o que é aquela letra? O que é aquilo? Não, é hebraico. É hebraico escrito. Só que letra hebraica com caracteres mais moderninhos, vai. Ah, Então, o Chile assim, tá lá. mas é a mesma letra, as mesmas letras. São as mesmas letras, 22 letras, não tem, não. Entendeu? É muito interessante. Mas é interessante que Você vai ver uma letra estéreo, tinha alguma coisa diferente? Então, não. São todas as letras do alfabeto hebraico. 22 letras. Só que Mas as letras finais, desenho é diferente, um pouquinho para cá, tracinho aqui, um pouquinho para lá. Então são chamadas letras que foi impresso no livro dele. E isso não é aramaico, assim, isso tem nada de fora. Aramaico é uma língua que descreve por uns caracteres hebraicos. Caracteres hebraicos. Tudo está muito aramaico. E assim os documentos, a Ketubá e o divórcio, que é chamado Get. O documento do divórcio é chamado de G-U-T, Get. E o documento da Ketubá, os dois são textos escritos em aramaico. Sendo que o texto da Ketubá era um texto que foi impresso, só que tem as lacunas da data que você coloca o nome do noivo e da noiva. Entendeu? É isso que muda, basicamente. Não vou entrar nos outros detalhes. E no Get, tem que ser escrito com pena na hora. Você tem que escrever esse documento. São 12 linhas do divórcio que você tem que escrever na hora, porque o marido tem que não se demora especificamente do divórcio, mas para poder falar antes é o seguinte, para a gente entender. Nós não acreditamos aquilo que o cristianismo acredita, que Deus une o homem não separa. Não. Para nós não é assim. Então, eu pergunto isso. Porque assim tem sido amigo. Então, se você casou com uma mulher, você não gostou dela, ok. Dá para ela o documento de divórcio e casa com outra. Se você se odiou outra, tá bom. Então, assim vai. Porque a gente entende que multiplicar e frutificar é o preceito, é um preceito da Bíblia. Então você não tem que ficar mal, você tem que viver bem, você tem que estar feliz. Se você não está feliz com a pessoa que você está casado, então, porque, sabe, isso será um castigo ad eterno. Agora eu vou ter que ficar com aquela pessoa, não vou poder, não posso divorciar, não posso nunca mais casar. Por que Deus não vai unir eu com outra mulher? Você não vai viver feliz com ela. Então, ótimo, vamos cada um vai para o seu canto. E tá tudo bem. Agora vou querer minha felicidade. Talvez eu encontre uma outra pessoa para viver. Tá tudo certo. Desde que você segue em trâmite. Você assume o compromisso com ela. Ótimo, agora não vai. Então você vai, entre aspas, vocês vão se separar. Então cada um vai procurar o meio. Então, muito bom. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar. Qual que foi a razão disso? É de comum acordo? Não é de comum acordo? Houve traição? Não houve traição? Aí são vários detalhes que a gente tem que ver para saber quais são os compromissos que essa pessoa está se separando com o cônjuge. Tá lá. Há de receber ou não há de receber o valor que está escrito aqui. Então, que tu tem um valor. Entendeu? Que é 200 moedas de prata. Se é no valor daqui, tu está escrito 200 os ashkenazim colocam essa quantidade de gente, teatro 100 moedas de prata, e os sefaradim colocam um valor em dólar mesmo. Dólar. 55.555 dólares. Então cada um coloca o valor que quiser. Aí se separar, você tem que pagar aquele valor que tem que pagar, depende qual foi a causa da separação. Eu quero voltar aqui duas coisas importantes, que é importante também falar, porque tem os que sabem e os que não sabem, é importante falar também para quem não sabem. Vamos lembrar que a Torá
era um livro de orientação com leis. Exato. Essas leis que estão lá dentro foram, você acabou se vendo lá dentro 613 preceitos, só tem que ser cumpridos. Exato. Preceitos positivos e negativos. Preceito faça, preceito não faça. Tem lá 613 desses. Dentre 613 que foram encontrados dentro da Bíblia, dentro da Torá, você tem lá, você é obrigado a casar e multiplicar, multiplicar e replicar. Multiplicar. Isso, multiplicar e replicar. Beleza. Depois também tem, então, a questão do quê? Se você quiser separar, falar dos preceitos bíblicos que tem que fazer o quê? Aí tem que dar esse... Tem que dar esse... Beleza. Casos, vamos lembrar que essas leis regeram o povo judeu e até hoje regem, às vezes até por um tribunal real, tribunal de causas reais. Quer dizer, não é que, não, é o rabino, não manda nada. Vai na justiça e fala com o juiz. O judaísmo vem assim, principalmente para quem acredita e segue a religião bem forte, a gente, na verdade, vai para um tribunal rabínico, que vai, por que eu estou trazendo isso? Quem vai falar que vai pagar 55? Quem vai mandar pagar 55? Quem vai obrigar a pagar os 55 mil? Cara, você deu ideia, você deu um exemplo. Então, o que eu quero dizer? O tribunal rabínico tem o poder, sim, de determinar o que é para ser pago, que é para ser pago, que deve fazer, essa análise que você está trazendo. Só quis trazer isso, porque assim, parece, para quem não acompanha, ou para quem não está familiarizado, a Torá tem essas leis, são leis reais, essas leis são seguidas de maneira real, é lei mesmo, e os juízes rabínicos que existem, hoje em dia existe tribunais rabínicos que existem normalmente, vão fazer esse julgamento e vão falar se deve pagar, se pode separar, o que tem que fazer. O que a gente fala, que é importante dizer, isso está falando, aqui nós estamos falando de duas ocasiões. Tem o valor que um homem ele deve para a mulher de pensão, isso tem sido natural, seria o valor da ketubá. Tem esse valor da ketubá, isso é a parte. E tem a cerimônia de divórcio, que é outra coisa. Então, o que acontece? A gente só entra para uma cerimônia de divórcio quando os dois estão de acordo, já que eles querem se divorciar. Não tem lance que a mulher pode pegar o cara na porrada? Não, então o que acontece? Vamos chegar lá. Então, inicialmente, dois quem está de acordo. Então, a primeira pergunta que se faz para o homem: você, fulano de tal, quer dar o divórcio para sua esposa, fulano de tal, de livre, espontânea vontade? Eu tenho que responder sim. E a primeira pergunta que a gente vai falar para ela também. Quando ela chega, a primeira parte da cerimônia do divórcio, a gente faz com o marido, e a segunda parte com a mulher, quando ela chega. E aí a gente vai fazer a mesma pergunta para ela. Depois fala o seguinte: você está querendo dar... não há nenhuma condição nisto? Você está dando gueto sem condições? Eu te dou na condição que você não tem condição. O gueto tem que ser uma coisa que você quer dar e pronto. E eu preciso assistir ele entregando esse documento de livre, espontânea vontade. A gente tem que ver, assistir. O tribunal tem que assistir, os testemunhas têm, e ele fala. Muitas perguntas a gente faz que a primeira parte da cerimônia de divórcio é exatamente certificar que ele realmente quer estar de livre espontânea vontade. E ela que também ela tem que querer de livre espontânea vontade. Isso é divórcio hoje em dia. Não estou falando de divórcio, porque se a gente vai começar a entrar nos detalhes como ela não faz sentido. Então, veja, o que a gente faz é o seguinte: casal que eles estão em briga, eles não estão, não vou dar, se você vai pegar, a primeira coisa que a gente faz... Vamos julgar eles primeiro, vamos fazer um julgamento entre eles. Aqui é julgamento entre as partes. Não é o divórcio. Mas é o divórcio. Ok, tá tudo certo, não tem mais pendências aqui, não tem, vamos pro divórcio. Então agora vamos fazer, porque cada um já não tem mais condição, sabe? Não tô, só vou fazer se você não tem. Mas vamos supor se o cara vai, se a mulher, falando pra ele coisa, o cara, a mulher não importa, quer uma pensão, e ela quer um dinheiro, ele quer um dinheiro. Hoje em dia você vê mulheres que trabalham, o cara que quer a pensão e o cara que quer o dinheiro. Sim, não é normal, sim, isso é muito comum. Sim. Mas a pergunta é, se essa situação acontece, tem que acontecer antes. Pode ter os dois têm que vir já acordado disso e receber o lê. Então, a gente, no gueto vai estar escrito essa condição, não vai estar escrito no documento, não vai estar escrito no... A única coisa que a gente tem que certificar no gueto é que ele quer se separar dela, ela quer se separar dele. Pode ser que ainda está na justiça ou no civil, mas está de acordo em receber o gueto. Não me condiciona a entrega do gueto com nenhuma comigo, mesmo que está em andamento. Então, muito acontece no civil eles estão, entendeu? Muitas vezes acontece que no civil eles ainda estão.
Ou se o cara é religioso, ele vai tentar resolver isso no tribunal rabínico. Então, eles tem 3 rabinos, vão lá sentar, o que ela tem, o que ele quer, o que você pode dar, as joias ficam, as joias não ficam, vai para cá, vai para lá, você tem filhos, pensam para lá, escreve tudo, assina, tá bom, acertou isso, vai pro divórcio. Porque o que não pode é ter a cena falando, não, se eu vou dar um divórcio na condição dele, não tem que ter condição. Divórcio, você quer se separar dela, e ela quer separar de você, ponto. E se o cara quer acionar o tribunal rabínico, falar um casal religioso, e ele não aciona e ela fala, não, primeiro eu quero isso, para depois, vai ter que primeiro fazer lá, para depois vai ter que primeiro fazer lá. Vai ter que primeiro fazer lá. A gente não tem nunca a condição, hoje em dia, de obrigar nem o homem a querer dar e nem a mulher a querer dar. Então, se a mulher fala, desculpa, eu não vou sentar até ele resolver essas pendências. Entendi. Eu sugiro, você quer resolver com a gente? Vocês querem resolver com a gente? Que às vezes é mais rápido do que o civil. Vocês querem resolver com a gente essas pendências antes? A gente senta, a gente julga, a gente vê o que é certo de acordo com a lei. Vou falar de novo. Esse tribunal rabínico, ele funciona de fato, é um tribunal de verdade. Sim. Ele pode ser acionado e se chegar a uma conclusão ali, é para cumprir. É para cumprir. Não somente isso, já falando nisso, que é importante explicar, rabinos, os 3 são rabinos juízes. Primeiro são rabinos juízes. Tem que ter um rabino juiz. Exato. Um rabino juiz tem que confiar. E os outros 2 podem não ser juízes. Pode? Pode. Então tem que ter um rabino juiz, também tem que confiar. São 3. Hoje em dia, assim todo o tribunal faz. Os rabinos não vão sentar numa mesa sem antes que ambas as partes assinem um termo de compromisso que eles escolheram fulano e tal para mediar tal e tal e vão acatar de acordo com a lei da comarca, não sei, a lei brasileira. Porque existe essa lei no Brasil, por exemplo, se você chama 3 pessoas para acordar um negócio, você está de acordo, eu estou de acordo, nós estamos brigando. Você determinou um pequeno tribunal, tem uma lei brasileira, se vocês determinam que eles vão apaziguar, o que eles determinarem, vocês têm que cumprir. Então, sabia que isso, eu tenho uma... Não, eu sabia que existia isso, mas eu sabia que era com a lei brasileira. Não sabia que era linkado na lei brasileira. Sim, por quê? Porque senão... da bagunça. Para manter. Chegamos sentamos, acordamos. Não quero saber disso. Não, e as partes, às vezes a parte acha que está resolvendo o problema dela, e ela vai lá, vai falar e não tem nada a resolver, o cara volta para trás. Chegou, olha, mulher, vamos discutir? É para discutir dinheiro? É isso que a gente vai discutir? Sim. Então, senta aqui, lê esse termo de compromisso, assina, reconhece, filho, o negócio sério. Não, agora vamos sentar. Porque senão vamos perder meu tempo. A Rabino não perdeu tempo, para depois eles falam, quer saber? Não gostei, vou voltar para a justiça. Pô, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo teu tempo, você está brincando com ele. Entendeu? E tem regras para isso também. Quer dizer, não pode ter nada vinculado com o civil. Ou a gente vai fazer de acordo com a nossa religião, sim, mas a gente aceita. Por exemplo, se os 2 estão no civil, tá bom, a gente não é empecilho. Eles estavam no tratado gay, não fazer a parte, só fazer a parte de juízo. É o que mais a gente faz. Imagina, porque hoje em dia é o que mais a gente faz. A gente só reverte praticamente a Ketubá, a gente reverte o casamento. Quer dizer, então eu falo o seguinte, quer saber? Entregou para ela, entregou, está divorciado. Olha, eu não vi até que a maioria dos religiosos também apelam para o civil antes de me falar. Sim, tem muita coisa, principalmente quando você tem móveis, não sei o que, um monte de coisa, né? Exato. Um monte de filho, né? Veja, o certo, by the book, é a gente lavar a roupa em casa. Uma roupa suja a gente lava em casa. Nós temos a nossa doutrina. Não é correto um judeu chamar um outro judeu, entendeu? Para serem julgados não de acordo com as nossas tradições. Isso não é correto. Mas o que ocorre, hoje é difícil. Não, mas o cara que é religioso, que eu falo, a pessoa religiosa normalmente vai procurar. O que acontece é, nem sempre o outro lado quer. Exato. E aí os rabinos têm que permitir. Ele falou, olha, uma vez que o outro cara não quis, quer dizer, a gente manda a carta protocolada, não. Sim, já fiz. O cara não quis. Mas o cara não quis, eu tenho que escrever uma carta, como secretário do tribunal, uma vez que fulano não falou, não quis, não sei o que lá, então permitimos o senhor ver a execução.
as dívidas que você... Não, os Os problemas. Você vai dizer. Você quer só perder dinheiro, porque o outro não quis aceitar no problema a resolver. Claro. E aí, então, a alternativa de você para o civil. Então, assim vai, seguir correto. Entendeu? É complicado, que nem você falou, né? Sempre as pessoas. Mas quem é mais rápido é mais rápido. Obviamente, todo mundo tem isso. Sabe, você tem o direito a falar, depois O divórcio é um papel espiritual ou é um papel material? O que eu quero dizer? O cara se divorcia para que ele tenha uma liberdade espiritual e o cara fala assim, não, você, não quero gay, deixo ela lá, ela se lixe, não vou encontrar ela, odeio ela, vai lá na vida dela e eu vou levar a minha. Se eu for sair da minha vida, dane-se ela, você fez novo. Ou ela vai falar, dane-se ele, não vou lá, não quero saber, o que acontece? Canalha, cafajeste, vai, eu não vou lá. Então, eu vou te dizer. Divórcio, ele envolve os dois aspectos. Tem um lado material e tem um lado espiritual. E eu vou explicar. Do lado material, você já sabe. Então, acabou a tua vida, eu não quero mais saber que você já quitei, já sentamos tudo, acabou, você vai falar, vamos pra cá. No lado espiritual, a gente entende o seguinte. Todo tempo que o casal não fez a cerimônia do divórcio, essas almas estão vinculadas uma à outra. Veja, você está conectado com ela, você não desconectou dela. Você pode ter ido para o lugar que você quiser, você está conectado com ela. E o pior, seguindo a lei, se essa mulher está casada com esse homem, qualquer relação que ela tem, mesmo depois de separada do marido, é adultério. Então, se separou dele. e o cara também. O cara, menos mal, tá vendo? Tá errado fazer, mas já tem, a princípio, poligamia era permitido. Mas hoje não é mais. Não, tem que ter pessoas que em casos, e tem casos que, por exemplo, casos extremos, que a gente aplica essa lei em casos extremos. E quer dizer, casos extremos, para um sefaradi, por exemplo, né? A gente estava falando que não ele assumiu o decreto de liberdade menor. E ele estava casado com uma mulher, ele quer dar o divórcio para essa mulher não quer receber, de jeito nenhum não quer receber. E agora ele quer casar com outra mulher. Isso, você permite ela casar com outra mulher ou não? Então, a gente diz que não, até a mulher receber o gueto. Porém, se a gente entende que existe aqui sabe, um ranço, uma raiva que a mulher ela não está pronta para, a gente recebe o divórcio desse marido, ele deixa no tribunal para quando um dia a mulher vem buscar. E tem rabinos que permitem, então já que eles fazem, casar com outra mulher. Entendeu? Tem casos. E a mulher, sabe os casos? E a mulher tem que receber o gueto, ela está presa com ele. Ela não quer. Mesma coisa, ele não quer. Falou, não vou. Tô com raiva de você, não vou. É horrível, não dá. É complicado. Mas ela pode pegar ele na porrada, não pode? Quando pode? Não, existe esse conceito que diz o seguinte. A lei diz, ele fala assim, uma coisa complexa, mas a lei diz o seguinte, que uma pessoa, por exemplo, que ele não quer dar o gueto, né? Então a gente fala o seguinte, vamos bater nele até que ele fala que quer. Mas ele tem que falar que quer. Não, ele tem que falar que quer. A pessoa da porrada tem que falar que quer. Você viu que ele falou que quer? O cara está estraçalhado, já está dizendo, eu quero dar o gueto. Claro, senão eu vou ver. Então, vocês viram que ele falou que quer, né? Mas ele diz o seguinte, uma coisa interessante sobre isso. Quando ele falou, Mabel nos ensina, fala o seguinte. Do princípio, as pessoas querem fazer o bem. A verdade é que ele quer fazer o bem. Mas ele está de sacanagem com ela, porque o lado negativo não deixa ele fazer o bem. Ele está de birra com ela, ele está nervoso com ela, mas ele quer. A alma dele quer. Mas ele não quer, a carcaça dele não quer. Porque, então, você bate um pouquinho, quando ele falou o que quer, era a alma dele que quer. Porque toda pessoa quer fazer o bem. Sim. E tem casos assim, é muito difícil. Aqui no Brasil não tem casos da porrada, essas coisas. Em outros lugares, assim, já aconteceu isso. Israel mais rústicos deve rolar. Israel, você prende o marido. Ele é preso. Simplesmente assim. Sabe por que é importante explicar? Porque em Israel, o tribunal é família. Você tem que dar o gueto para mulher. Por que você não quer dar o gueto para a mulher? O que ela te fez? Está tudo certo. Você está prendendo ela. Porque é muito mais sacanagem o marido não entregar o gueto para a mulher, sabe? Porque ele ainda poderia, eventualmente, de repente, ainda pode. A mulher não.
Então, isso é uma baita o sacanagem de fazer isso com uma mulher. Então, o que os rabinos vão fazer? Vão pode, prende o cara, vai ser preso. Israel é preso. Até ele dar o gueto. Então, ele também não vai, ele fica preso. No resto da vida foi uma mulher, então ele dá um gueto, entendeu? Quer dizer assim, isso acontece. Mas o que é importante, eu estou falando em termos espirituais, Sim. tem o físico e tem o espiritual. Quer dizer, eles estão vinculados. Veja, entenda, a gente tem que entender uma coisa. Para que você busca uma cerimônia de casamento religioso? Para seguir a lei. Não. Para juntar tua alma na pessoa. Você já está junto, você já está morando, não mexe os árvores, que precisa agora, Rabina. Não. A cerimônia religiosa, a gente invoca Deus na parada, a gente está fazendo Deus para unir esse casal. A cerimônia religiosa é tenso, ninguém pode mal pensar, fui no casamento. O que é casamento? É a dança, é a banda, é o bolo? Não. Casamento é o palio nupcial. É a presença divina que está aqui, olha, bendito seja Deus, que proibiu a gente. Primeiramente, se a gente entendesse, porque a pessoa não vai a casamento, ainda não. É outra emoção. Quem vai para o casamento pensando no palio nupcial? Eu penso no casamento, na balada, uma outra festa. Não, cara, lá foi pronunciado o texto, você está invocando Deus aí nessa união. Deus está unindo esse casal. Você envolve o nome de Deus para unir esse casal. Então, agora eles têm que separar. Então, você tem que fazer um documento que você vai agora separar ele. Então, a gente entende assim, vamos chegar no princípio místico, para falar do lado físico, você já entendeu. Espiritual é o seguinte, de novo, bem resumido, porque é impossível, não é impossível. Sai desse princípio. Alma é um núcleo, pedaço divino, energia que dá vida com uma pessoa, um pedaço de Deus. Deus é a fonte da vida, etc. Um pedaço de Deus, cada pedaço de Deus, ele é composto de homem e mulher. Esse homem e mulher, ele é partido. E vem em datas diferentes aqui para o mundo. Tempos diferentes, anos diferentes, ou no mesmo dia. Essa divisão de um núcleo só, da alma, quando vem, então vem o homem e vem a mulher. Às vezes vem a mulher, às vezes vem o homem. Da mesma alma. E vem, de repente você sai, você conhece alguém que da família, você começa a amar essa pessoa, você fala, eu tenho muita afinidade com ele, porque, na verdade, vocês são dois pedaços de um todo. Não é certeza absoluta. Oi? Não é certeza absoluta. Assim que é. Mas é certeza absoluta? Às vezes você não acertou, você não pegou o que é teu, por isso você tem que separar e pegar, às vezes outra, né? Esse que é o negócio. Mas essa é a regra. Se essa regra, você tem o seguinte, quando você casa, então é uma alegria muito grande. Por que casamento é uma festa grande e alegre? Já parou para pensar? Porque faz 30 anos que a gente não se vê. Não é jogar que você não vê há 30 anos. É interessante, eu estou falando sério. Interessante. É chamado, o dia do casamento é chamado Yom Hilula, o dia da grande festa. Quer dizer, de festa. Por que Hilula é festa de casamento? Então, por que ele é chamado assim? Porque, de repente, os dois pintou. É eu, cara, pô, se uniu. Que alegria. Viveram como um todo. Agora vocês estão juntos, tá certo? Se você não separa dessa pessoa, pelo que vocês não estão se dando, você está junto com ela. Então, você está sendo prejudicado todo o tempo que você não reverte aquilo que uniu vocês. E o que uniu vocês? Foram as bênçãos divinas debaixo do palio nupcial. Foi o documento Ketubá, que é o documento do casamento que você assumiu. Quebrar esse vídeo. Tem que reverter isso aí. Para quê? Para mim ter a minha liberdade total. Para mim me liberar dessa nhaca, qualquer outro. Ele não me dá bem, mas eu não quero os mais dele. Pode ser que até que também fizeram, mas tem uns. Acabou, eu quero ter minha liberdade total. Não quero estar mais vinculado a uma pessoa que eu não dou bem. Ele está tirando da minha energia, porque vocês estão unidos. Então, espiritualmente, quando você faz a cerimônia de divórcio, tem muitas pessoas, Renato, que fizeram a cerimônia de divórcio, comentam isso depois. Não sei se é porque eles acreditam que é assim, que a gente diz que é assim, mas eles falam, puxa, me aliviei, sabe, não sei o quê, agora eu me sinto mais livre, eu sinto que desprender alguma coisa, tudo, sabe, alivia, mas é uma cerimônia de uma hora, entendeu? Uma cerimônia, vai lá, escreve documento, entrega, mas de repente, em termos espirituais, você vê o que acontece em termos espirituais. Significa o seguinte, agora eu tô livre dele, não tô com uma pessoa que eu não gosto mais, que tá tudo bem. Então, quando você não faz a cerimônia de divórcio, você está atada com ele. Por isso que a gente usa essa expressão, tá vendo? Você está atada com ele e você ainda está
presa com ele. Você, Não, os dois lados, presos, os dois estão. então, mas tá presa com ele. Quer dizer, vocês estão presos, entendeu? Então, pô, como é que você vai ter a tua liberdade? Então, a cerimônia do divórcio ajuda a você readquirir a tua plenitude, que é, ou pelo menos a tua metade livre de alguém. Você não está mais preso a alguém. Você, ela, ou ele não estão mais presos anymore, mais. Então, isso dá o quê? Uma certa tranquilidade. Quando a pessoa sente que ela não está indo bem, o que a Torá fala para esse casal? Separa ou tenta? Não, tem, cara. Eu vou te falar uma coisa, isso foi uma coisa muito bonita. Nós temos a ordem de casar, a ordem do divórcio, etc. Você sabe que essas ordens, dos 613 mandamentos, que são os preceitos da Torá, eles foram amplamente discutidos na obra chamada Talmud. O Talmud é a fonte que dissipa cada versículo, Abre os assuntos. abre os assuntos para saber quais são os detalhes desses preceitos. Muitos preceitos estão escritos em um versículo. Por exemplo, divórcio, você vai dar um Sefer Kritut, um livro de rompimento na novela e acabou. O que se escreve? Quando, como. Isso, o Talmud vem e começa a falar todos os detalhes, etc. Tá certo? Então, o Talmud, ele é formado de tratados. Começa com o tratado de Berachot, depois vai para o tratado de Shabbat, depois tem o Shabbat tem o tratado de Eruvim, e assim vai os tratados. Na ordem dos tratados, eu lhe perguntaria, qual que você acha que deveria vir antes? Tratado de casamento, que é chamado Kiddushin, ou tratado de Gittin, que é divórcio? Supostamente no casamento. E não é. Não é curioso? Por que tratado no Talmud primeiro? Até isso, né? Que ele gera mais problema, né? Ainda tá mais dor de cabeça. Cuidar dele. Não, eu vou te dizer que lindo é. Olha que lindo essa. Eu vou te falar. De verdade, quando eu li isso, eu achei fantástico. A ideia. Pô, primeiro você tem o tratado de divórcio, depois o tratado de casamento. Qual que é a ideia? Né? Por que é assim? Você sabe, isso fala uma coisa muito legal. Eu vou te falar. Isso é uma coisa muito interessante. Quando você entra num compromisso, sabendo que você tem como sair dele oficialmente, você entra mais tranquilo. Verdade. Aliás, de qualquer compromisso. Aliás, se fala isso até em negócios. Quando você faz o contrato para entrar numa sociedade, a coisa que você mais tem que prestar atenção, as cláusulas que vão fazer a sua saída da sociedade, se for o caso. É aí que você tem que prestar atenção. Porque a hora que vai estar ruim. Enquanto tá bom, tudo tá bom. Você nem precisa olhar o contrato. Mas quando tá ruim, você sabe como vai ser isso. Outras palavras. Quando eu sei que tem divórcio, eu posso casar. Eu vou casar tranquilo, porque se der treta, eu tenho oficialmente como eu lá. Então eu vi o Talmud falar, divórcio primeiro, amigo, tem divórcio. Agora vai casar. Tá tranquilo. Igual você pode casar, e sabe o que é? Você vai muito mais tranquilo. Porque você vai para um negócio e fala o seguinte, igual a prisão. Eu falo assim, o que Deus não separa. Eu falei, eu não vou entrar, isso aqui é tão simples. A pessoa vai ter que entrar, só tendo a certeza que é. E se eu não tenho a certeza que é, depois eu não vou conseguir, é melhor não entrar. Agora, veio o tratado e falou, não, divórcio. Depois casamento. E eu vou te falar, quando eu estudei isso, você não vai acreditar. Quando eu vi isso, li isso, eu parei de fumar. Eu parei de fumar. Por quê? Eu parei de fumar. Por quê? Porque eu usei a mesma técnica. Vou te explicar como. A gente tem mas é incrível. Estou te falando para mim mesmo. Não, eu acredito. É que aconteceu, na verdade. Quero entender como, o que tem a ver. Eu vou explicar. Toda vez que eu jurava que ia parar de fumar, eu não aguentava e voltava a fumar. Porque eu não posso fumar nunca mais. Eu jurei que não ia fumar nunca mais. Aí eu fiz. Falei, tá aqui a solução. Eu tinha um pacote de cigarro, tá aqui o cigarro da mesa. Ela falou, quando eu quiser eu posso. Quando eu quiser eu posso, mas agora eu não vou. Então até onde eu tô falando assim, o pacote já... Porque eu sei que eu posso. Não é que eu não posso. Não, eu posso. Se eu quiser, eu posso me divorciar dele. Entendeu? Então, a ideia me fez parte. Entendeu? A ideia, você tá entendendo a pegada? Então, eu entrava no táxi, viu? Eu posso fumar um cigarro? Pô, táxi. Que na época, puxa, interrogado com a polícia. Claro, pode fumar. Eu parei. Aí eu falava, meu, o cara parou. Isso vai fumar dentro do táxi do cara. Não, uma pessoa aparentemente simples, sabe? Ele consegue segurar, ele parou, tem um domínio, etc. E eu não consigo. Que coisa é essa?
Sim. Você tá entendendo? Então, isso me fez parar. Quando eu entendi, poder você pode, mas é melhor não agora. Mas sabe que só esse tema daria um programa inteiro. Então, assim, Porque é verdade, tô falando sério. Você saber que você não está preso numa causa, você pode entrar na causa com você mais tranquilidade. isso, É verdade. isso, divórcio. É verdade. Tem divórcio e casamento, não é casamento e divórcio. Sim. Primeiro sai da tem divórcio. Tem divórcio? Então vamos casar. Qualquer coisa eu sei que posso sair. Já aprendi que posso sair. Já aprendi que posso sair. Então, é diferente. Você encara as coisas na Aliás, eu vou falar mais. Na religião judaica, os meninos que são religiosos estudam isso muito antes de começar a casar. Então, isso aqui até, né? Porque isso está falando na ordem de adulto falando. Mas um cara que vem estudando uma vida, ele já estuda o guia para depois os dois tratados de divórcio e de casamento fazem parte do estudo acadêmico dos jovens antes de casar, no processo da Yeshiva. Então, eu estudei tratado de Gittin e tratado de Kiddush na Yeshiva. Interessante, faz parte do... Sim. Mas a ideia eu achei fantástica, né? Porque você olha, o tratado tá errado, 1 é 9 e outro é 10. Por que o 9 é aqui no Gêmeo e o 10 é Gittin? Ele está rodando, primeiro Gittin e depois Kiddush. Já está então, a ideia é fantástica. Muito legal. Não é interessante esse papo? Uma pergunta. Quando as pessoas estão numa situação delicada e elas começam a pensar, acho que vou me separar, acho que eu vou sair fora, isso aqui já não é mais para mim, não é certo? Tipo, o que isso que Israel fala? Como o judaísmo trata isso? Fiz o que eu quero saber. Que esse assunto é importantíssimo. Eu acho, isso que eu estava te falando. Já que você sabe que tem um meio, você deve tentar até o fim. Não é o contrário. Você pensa, tem meio, então vai, usa o meio. Não. Já que eu não estou te aprisionando, você não está preso a isso. Vai até o fim. Porque o que acontece? As pessoas às vezes veem, porque você tem que falar com ela. Meu amigo, quem escolheu ela foi você, não sou ela. Não vai me escolher. Ela não é minha esposa, não foi eu que escolhi, foi você que escolheu. Quem fez, entre aspas, para essa besteira de casar com ela lá, uma festa para alguma, foi você, mas está me botando no meu? Agora eu vou ter que resolver esse problema, eu tenho que você encarou ela, não encarou? Vocês não estavam bem no casamento? Vou te falar uma coisa que não é. Tem lugares que fazem isso, apesar que não é a nossa conduta como todo o Rabat. Por conta da demanda de divórcios que está tendo dentro da comunidade, é um coisa surreal. Do mundo, não é só isso. Pós-pandemia, então, mais ainda, o homem tem que ficar com a mulher que não é de casa. Ixi. Então, estou te falando, por conta da demanda, algumas autoridades rabínicas, em alguns meios, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo que, enquanto noivo e noiva, eles estão lindos e maravilhosos, querendo casar, criar a pessoa do amor, querendo usar, assina um documento que vai dar o divórcio, sine qua non. Uau. Não é certo? Para não ter problema. Assina a nota promissória antes de pagar. Nós não fazemos isso, mas tem gente que está fazendo isso. Por quê? Por conta da sacanagem. Estou fazendo, eu não vou tirar o divórcio, você deixou uma pessoa presa, isso não é justo. Calma aí, já assinamos de antemão que a gente vai ter que dar, acabou. Porque é mais fácil você fazer o casal assina quando eles estão lindos no amor. Porque quando você fala que você conhece uma pessoa, né, no bom, você não separa, então o homem vira um bicho. Você também, vai. Todo casal vira um bicho. Ser humano, ser humano vira um bicho, coisa de os dois. Cara, mas é horrível isso. A raiva, a ira, tudo é capaz de fazer, sabe? É normal, parece, sabe? A civilização. Nessa hora, realmente, pessoas tentam dar vantagem. Nem estou falando que pessoa, mas as pessoas tentam, é difícil. Né? É real. Então você se engana muito. A pessoa, ser humano, então, por conta disso, imagina, você tá indo num casamento assinando o termo de divórcio. Tá. Para quero voltar a um outro assunto do. Mas existe uma terapia judaica? Existe? Tem. Como funciona? Está falando como? Isso são pessoas especialistas, rabinos especialistas de tratar de Shalom Bait. Isso é chamado de Shalom Bait. Paz na casa. Paz na casa. Ou seja, tem um problema de marido e mulher. Então, às vezes ele conversa com marido, às vezes conversa com mulher, às vezes conversa com marido e mulher juntos. Vai se tentar. Existe essa visão? Tem pessoas que tentam até o fim. Tem ajuda. Tem ajuda. Existe ajuda. E quando não está dando ajuda, quer dizer, estou falando, às vezes, se está vingando, tem que procurar ajuda profissional. Tem que
o rabino fala, vocês têm que ir para uma terapia de casal. Então a gente manda para terapia de casal. Tem pessoas especializadas dentro da religião que faz isso, entendeu? Pessoas esporádicas, mas tem. E a gente muito comum tá brigando. Por que acontece? As pessoas às vezes vêm perguntar ou vêm te questionar. Porque as pessoas não brigam por causa de religião, né? As pessoas brigam porque são seres humanos, brigam de tudo, né? Briga por causa do cachorro. Agora, hoje eu vi uma André, eu vou dar uma cortinha aqui porque preciso falar mesmo. Sabe que tá no Michigás de um tal bebê reborn? Você já viu isso? Não. Os caras fizeram um bebê de silicone que parece um bebê de verdade. Parece mesmo, o troço até bate coração lá. Aquele troço, e hoje tem gente na maternidade para receber o neném. Os caras estão me xingando, você não imagina, uma loucura total. É de verdade uma olha. Hoje, uma sinagoga de São Paulo botou um comunicado que eles não fazem hibris de bebê reborn. Que é mentira que estão falando, e eles não fazem, eles não recebem, nunca fizeram, nunca vão fazer. Cara, olha onde a loucura do ser humano está indo, meu. Isso aqui é insano, né? Bebê de silicone, meu. Os caras estão indo querendo fazer brinde de bebê de silicone. Vence, meu Deus do céu. Bom, continua. Então, se tem ajuda profissional. Então, ajuda profissional a gente tem que fazer, e deve se tentar até o fim, porque, sabe, porque, de novo, aquela coisa, você sempre vai poder, se você parar, vamos tentar, entendeu? Já que a gente escolheu, a gente se deu bem, teve bênção ali, sabe, quer dizer, a gente acredita que Deus uniu vocês, e você escolheu, tá tudo bem, por que a gente não pode tentar? Deve se tentar de tudo antes de negociar. Essa é a orientação básica, assim, a gente vai que a gente vai, né? Infelizmente, a gente está numa geração, quebrou troca, né? Quebrou conserto. A geração antiga quebrou conserto, entendeu? Mas eu já geração Fast tudo, fast food, fast fashion, fast tudo. Tudo é rápido. É rapidão. e a gente tem que tentar. Então, a orientação normal é: alguém conversou com eles, alguém conversou. Vou falar, a estatística é braba, entendeu? Eu tô. Mas, de novo, é no mundo, tá? Sim, não é só no judaísmo. Tudo bem, mas eu falo assim, é verdade. É uma loucura. É verdade que é mais fácil, não é mais fácil, na verdade nem é mais fácil, não é tão fácil assim, sabe? A responsabilidade de casar é muito grande, tá? E tem que saber muitas leis para mim fazer um casamento. Ainda mais quando vai se fazer família, graça e crianças que não tem nada a ver com a história, e vão virar um fruto de uma situação toda. E a mesma coisa eu falo por mim, não é a mesma coisa de divórcio também. Então são coisas que... Agora, tem muito mais rabino que faz casamento do que divórcio. Divórcio, pela complexidade do divórcio, que exige 6 rabinos. Para casar, basta um. Um rabino e 2 testemunhas, entendeu? Então, são 3 pessoas que você precisa de um casamento. 2 pessoas religiosas, nem precisam ser dois rabinos. Não. 2 pessoas, um rabino, quer dizer, um rabino ou uma pessoa religiosa que estudou as leis de fazer casamento. Precisa saber fazer casamento, saber preencher Ketubá. Sim. Entendeu? Para poder fazer um casamento. Já no Moreto são 6. Então, porque eu vou precisar de 3, que é tribunal, tem que ter um escriba e tem que ter 2 testemunhas. Fora tribunal, nunca pensei nisso. Tribunal, que tribunal, você percebe, tribunal. Será que tem a ver isso? Será que tem a ver? Acho que sim. Que é o tribunal de 3. Então, são 3 rabinos que precisam fazer parte, então são 6. Então, na hora de você fazer um divórcio. Então, é mais complexo de você fazer um divórcio, tem que ter um juiz, tem que ter um rabino deles, tem que ser bem-vindo deles, um juiz do tribunal, entendeu? Tem que saber como conduzir, porque é muitas pessoas que tem o nome que vai, etc, lá, porque é um rompimento de um elo que foi feito por Deus, ou você está fazendo o contrário. Aliás, é escrito em letras de Torá, um papel especial, né? O marido não comento bater na máquina. Não, o marido, quer dizer, o escriba dá para o marido material, porque tem que ser escrito com o material do marido. Então o marido aí depois ele pede para o escriba para poder fazer. Tudo é verbal, falado. Ele vai nomear os testemunhas para poder firmarem uma vez e pronto. Entendeu? Tem que ser 12 linhas, várias regras. Mas o que eu te digo é o seguinte: se eu estou 34 anos trabalhando numa comunidade como rabino, que é essa minha profissão como rabino, e se eu fiz talvez 40 casamentos na minha vida profissional, talvez eu chutaria numa média como essa, é muito, entendeu? Eu comecei a fazer divórcio no ano 2001, quer dizer, estou 24 anos fazendo divórcio, estou para lá de 2000. Então, a proporção é muito, muito grande. Esse mês de maio, só para te falar, eu tô assim,
Muita gente se reúne aos domingos. Cada domingo é 2 por domingo, então tá uma proporção muito grande. Então vamos, e são jovens. E às vezes eu não consigo entender, porque Eu acho que os jovens estão tendo até mais dificuldade de ficar junto que os velhos. Ainda se viram um pouco os jovens, não querem mais saber. é engraçado, não? Que eu não quero, tá bom. Escuta, tem que respeitar, poder pode, mas às vezes eu acho que é falta de instrução, sabe? Se falta ali se sentasse, se tentasse. Se você pensar que hoje, é difícil, se você pensar que hoje um jovem quer ficar no emprego 1 ano, 2 anos, antigamente você ficava 20, 30 anos numa empresa, se aposentava no seu primeiro emprego. Hoje nem existe isso, né? Os jovens querem 1, 2 anos, 3 anos, eles falam que tem que sair, não é que Assim, porque aguenta, não tem mais, depois quer ir embora, quer fazer outras coisas. coisa, né? É bem interessante. A gente está no ciclo da velocidade, celular, tchac, 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 já passou, já passou, já passou, já passou, quero, não quero, né, Tinder, vai, quero, não quero. Isso que, cara, tudo é descartável, é tudo descartável. O casamento também, ele vai na onda, vai no meio do bolo, vai no meio do bolo do descartável. A pessoa costuma falar, já que casamento é uma instituição falida. Não, que negócio ou por tempo determinado. Já vi isso, vamos ficar casados por 3 anos. Tá pensando em casar? Vou te falar que hoje se fala, o casamento deu errado. E as pessoas falam, não, deu certo por 3 anos. É verdade, deu certo. O tempo que durou, infelizmente, acabou, não tem problema. Mas então eu acho que é importante, quando a gente fala sobre isso, é importante saber que o primordial é a sua felicidade. Sim, não existiria divórcio se a gente quisesse castigar uma pessoa, se a gente quisesse falar, vai ter que viver, tua, se vira, né? Agora você vai estar... Legal esse conceito que você trouxe do que o estudo do divórcio tem assim, no caso. Fantástico. Você tem a liberdade de... Realmente essa liberdade de... Claro, Sim. e você encara diferente. Mas eu tô com você que eu acho que as pessoas deveriam tentar se esforçar um pouquinho mais para fazer dar certo. Porque é difícil ver entre 2 seres humanos. O ser humano é ser humano. Você é difícil. Eu já te falei isso aqui uma vez. Meus amigos falam, não, minha mulher, a mulher falou, não, você é um anjo. Nossa, eu nunca vi um cara tão anjo igual você. Isso é um amor. Olha, viver com você é a coisa mais fácil do mundo. Não é assim. A gente também é difícil, muito. A gente é difícil, ela é difícil. Tem que tomar cuidado com isso. Rabino, adivinha o que está acontecendo nesse exato momento? Acabando o nosso tempo. Só para variar, entendeu? Porque a gente nunca consegue falar mais de 1 hora. Sempre 1 hora cortam a gente tem que ir embora. É para preservar os nossos ouvintes, porque senão eles podem falar, nós demora muito esse programa, eles vão embora. Ou porque ele fica mais triste, né? Então, Rabino Lenin, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar. Nós somos teimosos, nós vamos voltar. Semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite, Spotify, YouTube, Instagram, estamos lá para todos os lados. Indiquem, amigos, inimigos. Queremos todos aqui para terem conteúdos de muita qualidade. Hoje falamos do divórcio, muito bom tema, esclarecedor, trouxe pontuações novas, questões novas. As pessoas acho que vão poder entender um pouco mais sobre essa instituição difícil do divórcio. Bom, como disse, estaremos de volta. Semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite. Contem conosco, porque nós voltaremos. Lechaim. Não, esqueci. Com agradecimentos à BCR Coworking, a Angélica 32, 11º andar. Nos empresta seus estúdios para fazer os podcasts. Lechaim, Dani, até semana que vem.